Boa tarde. Ei, boa tarde, Fernanda. Tá me escutando? Estou sim. Beleza. Vocês enviaram a planilha no grupo também, né? Isso, enviamos. A gente até imprimiu a nossa aqui também. Imprimimos Ah, alguma que legal. aqui para o pessoal do escritório. Muito bacana mesmo esse material, né? Bem útil. Sim, ela é muito prática, na verdade. Ela é muito boa. Aqui nós vamos criar as pérolas do acrílico e depois, como é um plástico, elas conseguem remover, né, e guardar para reutilizar depois em outros treinos. Ai, que legal. Nossa, muito criativo. Sim, então, uma forma bem prática e eficaz delas aprenderem a ter o controle de produto, principalmente. Essa já é a aula número 11 da Universidade da Beleza. A gente está agora com a educadora Fernanda Rossi, nesse módulo de acrílico, né, tão aguardado. E tava as meninas todas perguntando quando vai começar o acrílico. Agora começamos aí com chave de ouro. E hoje a gente vai. O tema da aula é como criar a pérola de acrílico perfeita, que é um tema muito legal também. Falei lá no grupo que é imperdível, porque é mesmo, né? É muito importante. Assim, é o primeiro passo para começar o acrílico mesmo e depois deslanchar. Aí pode ficar à vontade, Fernanda, quando você quiser começar o conteúdo. Bom, meninas, boa tarde. Espero que todas estejam bem. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez passando meu conhecimento para vocês. Eu vou explicar como que funciona o controle de produto hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem enviar no chat ou depois enviar áudio também, que eu vou esclarecendo tudo. Então, hoje, a nossa aula é sobre o controle de produto do acrílico. Eu pedi para que todas imprimissem essa planilha, que é uma planilha de treino, onde eu ensino as minhas alunas do curso presencial a realizarem a pérola perfeita. Aqui vocês podem observar que tem vários tamanhos, né, vários círculos diferentes. Por quê? São as quantidades que nós utilizamos para alongar uma unha. Sempre iniciando pela ponta, então nós vamos iniciar com as pérolas grandes, as menores serão no meio e as pequenas na área da cutícula. Então, vocês podem observar que aqui existem vários tipos, né, vários tamanhos de círculos, que no caso seriam as pérolas. Por quê? Existem vários formatos também de unha, né? Tem o leito mais largo, tem o leito menor. Então, conforme vocês vão desenvolvendo a prática do acrílico, conforme vocês vão realizando a técnica, vocês precisam desenvolver essa questão de proporção da quantidade do produto. Por quê? Aqui, para vocês realizarem o treino do controle do acrílico, eu passo uma regra, né, de quantas vezes que vocês vão pressionar o pincel do acrílico no líquido e no pó. Mas esta regra é para que vocês consigam. Voltou. Dá para me ouvir bem? Sim? Tudo certinho. É para que. Ok. Essa regra que eu vou passar, da quantidade que vocês irão pressionar o produto, tanto no líquido quanto no pó, é para que vocês aprendam como realizar a pérola. Mas não é uma regra no momento. Existem unhas com leitos menores e unhas com leito maiores, né? Assim como o dedinho é uma unha menor e o dedão é uma unha maior. Então, vocês vão treinando. Vocês precisam ser muito visuais para que vocês tenham essa noção de proporção. Outro ponto muito importante que toda profissional que trabalha com acrílico necessita saber é a questão da química do produto. O acrílico, ele é diferente do gel. O gel, para ele polimerizar, que polimerização é o termo técnico que nós damos para secagem, o gel é adicionado fotoiniciador no produto, que quando ele entra em contato com a cabine LED ou UV, ativa a polimerização e o produto seca, ele endurece, diferente do acrílico. O iniciador do acrílico é o peróxido de benzoíla.
Dentro do acrílico existe o iniciador, que é o peróxido de benzoíla, e dentro do monômero, o líquido, o catalisador. O catalisador vai quebrar a molécula do iniciador e vai ativar a polimerização, que é a secagem. E essa secagem é em temperatura ambiente, não necessita da cabine para que realize a secagem, o endurecimento do produto. Então, a profissional, ela precisa trabalhar na temperatura correta, que o indicado é de 19 a 23 graus, que vocês trabalhem com o acrílico. Fer, eu preciso de um ar-condicionado para trabalhar com o acrílico? De preferência, sim, porque isso vai interferir muito no controle de produto, no momento da moldagem e também na aderência do produto depois. Por quê? Se vocês realizam uma pérola muito seca, por exemplo, que daqui a pouco eu vou explicar no momento da prática. Se vocês realizam uma pérola muito seca e vocês aplicam, vocês moldam essa unha com essa pérola muito seca, ela vai descolar com muita facilidade. Então, em muitos momentos, a profissional realizou uma boa preparação do leito no gel, uma boa preparação da cutícula, utilizou os preparadores corretos, e realizou a moldagem correta também. Mas o alongamento teve muito descolamento. Por quê? Porque esta pérola não ficou na proporção correta. Quando nós falamos que o líquido, ele interage 100% com o monômero, né? O produto, ele não ficou na consistência correta e acaba descolando com muita facilidade. Então, um dos primeiros pontos para que vocês tenham controle de produto é a temperatura. Sempre trabalhar na temperatura de 19 a 23 graus. Para que vocês consigam realizar uma pérola perfeita, um dos pontos mais importantes de trabalhar com acrílico é o pincel. Vocês necessitam trabalhar com um pincel de Kolinsky, que é um pincel de cerdas naturais, que é este daqui. Diferente do gel, por exemplo. Trabalhar tranquilamente com um pincel de cerdas sintéticas. Já o acrílico, ele deve ser um pincel de cerdas de Kolinsky, para que vocês consigam trabalhar perfeitamente com o acrílico e tenham controle de produto. Outro ponto importante também são as cores dos pós acrílicos, né? Cada pó acrílico, ele tem uma pigmentação diferente. Quanto mais translúcido, quanto mais transparente, mais puro é o pó acrílico. Ele será 100% polímero. Um pó acrílico cristal clear, por exemplo, que é o transparente, ele é um pó 100% polímero. Quanto mais pigmento é adicionado dentro deste produto, ele vai perdendo seu percentual de polímero. Então, ele demora mais para poder polimerizar também, para realizar a secagem. Por quê? Porque o monômero, ele vai interagir somente com o polímero e não com o pigmento. Então, se tem um percentual grande de pigmento dentro deste produto, vai demorar mais a polimerização, porque o monômero não vai penetrar no pigmento, somente no polímero. Então, vocês vão observar que vocês trabalharem com diferentes cores de pós acrílicos, vai mudar um pouco o controle de produto. Algumas cores, vocês vão precisar deixar o pincel mais umedecido com o monômero e outros mais seco. Então, por isso que é importante vocês treinarem bastante essa questão da proporção e da pérola perfeita, para que vocês não coloquem excesso de produto. Porque se vocês realizarem uma unha com excesso de produto, além de vocês perderem produto, vocês também vão perder muito tempo lixando a unha. Às vezes a unha não vai ficar com aquele acabamento perfeito por excesso de lixamento e vocês vão perder muito tempo também realizando o acabamento. Então, se vocês conseguem já moldar uma unha perfeitamente na moldagem, né, ali no momento da aplicação, o processo será muito mais rápido, vocês vão diminuir o tempo de atendimento e também vão ter um alongamento de excelência.
Porque a questão de lixar muito o alongamento também é uma das causas de descolamento, porque quanto mais força vocês realizam para realizar o lixamento, esse alongamento ele vai forçando e é onde acaba causando o descolamento, que é uma das causas de descolamento. Então, agora eu vou virar minha câmera aqui na planilha e vou ensiná-las como que vocês vão realizar este controle de produto. Então, quem está acompanhando todas as aulas, é muito importante que assistam do começo ao fim, desde a primeira aula, porque nós realmente estamos passando para vocês um protocolo como se fosse um curso presencial. Então, primeiro vocês precisam aprender a realizar a aplicação do molde, uma aplicação perfeitamente do molde. Se vocês aplicarem corretamente o molde, vocês conseguem realizar a estrutura da unha corretamente e depois vocês precisam aprender o controle de produto. Então, as aulas são semanais, todas as segundas-feiras. Então, cada conteúdo vocês treinem bastante, sigam passo a passo que vocês vão conseguir ter resultados excelentes, podem ter certeza. Agora eu vou virar a câmera e mostrar como que nós vamos realizar este treino. Então, aqui já estou com a minha planilha. Vocês vão utilizar papel toalha para que vocês limpem sempre a cerda do pincel. Eu sou destra, então meu produto sempre fica do meu lado direito. Quem é canhota, deixem o produto do lado esquerdo. Aqui nós vamos utilizar o DAP, depositar o monômero. Eu, Fernanda, gosto do DAP de vidro, não gosto do DAP de aço, né, ou de alumínio, porque o monômero, chega um momento que vocês estão trabalhando, que ele, deixa eu arrumar a luz, que ele contamina. O que é um monômero contaminado? É quando cai muito pó acrílico dentro do monômero no momento de criar as pérolas. Então, esse monômero vai contaminando e ele não tem como ser utilizado, porque ele vai perder a força dele e você vai realizar uma pérola corretamente. Então, eu coloco meu monômero aqui do meu lado e vou utilizar o pó acrílico também. E os dois ficam aqui na lateral. Aqui eu já estou também com o meu pincel, que é um pincel 100%. Deixa eu puxar algum zoom. Vou tentar aumentar a imagem. Deixa eu ver. Aqui. Então, é um pincel 100% Kolinsky. Nós vamos umedecer o pincel no monômero, sempre molhando de um lado e do outro. Eu mergulho todo o meu pincel dentro do DAP, umedecendo bem as cerdas dele com o monômero. E eu sempre limpo o meu pincel juntando bem as pontas, porque a ponta do meu pincel que vai determinar a vida útil dele. Então, a ponta do pincel precisa ficar sempre fechada, sempre com essa pontinha.
Lembrando que o pincel, vocês devem realizar a limpeza somente com o monômero. Não pode limpar com acetona, com cleanse, com removedor, nenhum outro tipo de produto que não seja o monômero. E sempre lembrem-se de limpar bem as cerdas do pincel no final de todo o procedimento, para que não fique grudado nenhum pedaço de acrílico no pincel, porque se grudar o acrílico, depois quando vocês forem tentar realizar a remoção, provavelmente vai estragar o pincel e vocês vão perder ele. E o pincel é um dos pontos mais importantes, e além dele ser um dos responsáveis para que vocês tenham uma unha bem estruturada, bem moldada, ele é um custo muito alto também. Então, nós devemos cuidar bem para que não tenha que estar sempre gastando, né, com um pincel novo. Aqui eu vou deixar o meu pó do lado também. Eu sempre deixo primeiro o DAP e depois o pó. Por quê? Aqui eu vou mergulhar o pincel no DAP e depois vou pegar o pó. E já eu molho o pincel, depois eu pego o pó. Quando eu realizo esse movimento, automaticamente já vai cair pó dentro do DAP e vai contaminar o monômero e eu vou perder líquido, vou perder muita quantidade de líquido. Então, eu sempre deixo nesta lateral para que isso não aconteça. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos realizar a pérola grande, a média e a pequena. Então, eu vou passar uma regra para vocês, para que vocês consigam realizar perfeitamente uma pérola para esses três tipos, né, para esses três tamanhos. Lembrando que isto não é uma regra, principalmente no momento da moldagem da unha. Esta regra é para que vocês entendam como que é o controle de produto e depois vocês precisam desenvolver a questão da proporção, né? Qual é a quantidade que eu preciso para cada unha. Então, vamos lá. Para eu poder criar uma pérola grande, eu mergulho meu pincel de um lado e do outro, sempre molhando bem as cerdas do pincel. Com o meu pincel inclinado para fora, ele deitado, eu vou tirar o excesso de monômero das cerdas. Vocês podem observar que eu limpo somente o corpo do pincel, esta região, perto do alumínio do pincel. Eu não limpo a ponta. Por quê? Se eu limpar a ponta, eu vou tirar completamente o líquido da ponta do pincel e não terá líquido suficiente para eu criar uma pérola perfeita. E eu sempre limpo ele o lado de fora. Por quê? Eu tiro o excesso do lado de fora e esse lado de dentro tem líquido o suficiente para quando eu deitar o pincel, eu conseguir realizar a pérola. Por quê? Se eu limpo os dois lados do pincel, como que eu vou criar a pérola se eu não tenho líquido para poder interagir, para puxar o pó? Então, eu não posso limpar os dois lados do pincel, somente o lado de fora. O lado de fora eu limpo, eu inclino o pincel para o meu corpo e o lado de dentro eu pego o pó, criando uma pérola perfeita. Então, vamos lá. Para uma pérola grande, eu mergulho o pincel, sempre molhando a cerda por inteiro, dos dois lados. Com o pincel no ângulo de 45 graus, eu limpo somente 2 vezes o corpo do pincel, levemente. Eu inclino o pincel para o meu corpo e eu pressiono 7 vezes, pressionando no pó. 1, 2, 3, 4, 5. Levanto a cerda para cima, leves batidinhas para que caia os vestígios de pó e vejam como que eu tenho uma pérola perfeita na ponta do pincel.
espero que a imagem esteja boa, para que vocês consigam visualizar. Aqui está uma pérola perfeita, bem lisinha, sem grânulos, e ela também não está escorrendo no pincel. Esta é a consistência de uma pérola perfeita. Mas também o que pode acontecer? A pérola ficar muito mole. Quando é uma pérola muito mole? É quando eu deixo o meu pincel com muito líquido e pego pouca quantidade de pó. Vejam como que está escorrendo. Inclusive, o produto vai até mesmo para o outro lado do pincel. Então, isso não pode acontecer. Letícia, só me passa um feedback se a imagem está boa, se está dando para visualizar bem. Ei, Fê, tá dando para ver sim. Na hora que Tá? você foi mostrar a bolinha, né, a pérola, que quando aproxima mais da câmera, fica um pouco embaçado, sabe? Ah, sim. Quando você coloca a mão assim, ajuda um pouco a focar. Perfeito, então. Mas tá Ok. muito legal. Então, tá, obrigada. Então, voltando. A consistência correta é quando a pérola ela fica somente de um lado do pincel, a pérola 100% lisa e ela não escorre. Quando a pérola fica muito molhada, além dela ficar de um lado do pincel, ela começa a escorrer para os outros lados do pincel e ela fica muito líquida, escorrendo. Não pode acontecer isso. E um dos erros também é a pérola muito seca, que é quando eu limpo muito o meu pincel e eu não tenho líquido o suficiente para poder criar a pérola, para que o líquido interage 100% com o polímero e ele fica muito seco. Vejam que aqui está esbranquiçado, vários grânulos de pó. Isto não pode acontecer. Primeiramente, porque ele não cria aderência na placa mundial e vai secar muito rápido. Por quê? O acrílico, ele tem o tempo de criar a pérola, que é quando o monômero interage com o pó pela primeira vez e nós criamos a pérola perfeita. O tempo de moldagem, que é o momento que eu estou moldando a pérola, criando a estrutura da unha. Neste momento, o produto já começa a polimerizar, ele já começa a endurecer, e o tempo de secagem, que é quando o acrílico ele começa a endurecer e virar um plástico duro. Então, esse período ele varia de 0 a 7 minutos, trabalhando com a temperatura indicada, que é de 19 a 23 graus, e também realizando uma pérola perfeita. Então, o acrílico é diferente do gel. O gel vocês vão aplicar em cima da unha, em cima da tips ou a fibra, qual seja a técnica, e vocês vão realizar a moldagem. O gel ele não vai secar enquanto não for para a cabine, diferente do acrílico. Vocês necessitam criar a pérola e rapidamente já criar a estrutura da unha. Porque se vocês demorarem muito tempo no momento da moldagem, o produto ele vai endurecer e ele não é possível movimentar mais. Então, por isso que o controle de produto é tão importante. E eu sempre falo para as minhas alunas, a profissional que consegue trabalhar com acrílico, ela trabalha com todos os tipos de unha, porque ele realmente requer mais dedicação. Então, vamos lá. Para a criação da pérola grande, nós vamos molhar a cerda do pincel dos dois lados. Somente o corpo do pincel eu limpo 2 vezes, tirando o excesso de monômero. Eu deito o pincel e pressiono 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu inclino a cerda do pincel para cima, leves batidinhas. Eu pressiono o meu pincel toalha antes de aplicar a pérola, para tirar o excesso de monômero, e eu deposito aqui dentro do círculo pressionando.
Depositei, eu limpo o meu pincel novamente, juntando as cerdas, utilizando o corpo do pincel, eu vou pressionando e empurrando o produto dentro deste círculo, alinhando toda a superfície, para que ela fique bem alinhada e dentro da linha. Imaginem essa linha como se fosse a área da cutícula e o produto ele não pode ficar por cima da cutícula. Desta forma. Então, recapitulando, eu molho meu pincel, os dois lados, tiro o excesso somente do corpo do pincel e pressiono 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inclino a cerda do pincel para cima, conto até 7 segundos, é o tempo suficiente da pérola alisar 100%. Tiro o excesso de monômero no papel toalha, pressiono no meio do círculo, limpo meu pincel novamente, juntando as cerdas, utilizando o corpo do pincel, eu venho pressionando e empurrando o produto como se fosse uma massinha de modelar. Lembrando que aqui ele já está polimerizando, aqui ele já está secando. E está feita a pérola. Deixa eu puxar aqui. Então, vejam como que fica a pérola dentro do círculo. Aqui. Voltamos. A pérola, ela fica dentro do círculo. Esta linha do círculo, vocês devem imaginar como se fosse a linha da cutícula, que o produto não pode subir na cutícula, e também a espessura deste produto. O produto, ele não está muito fino e também não está muito seco. Porque quando vocês realizarem a moldagem da unha, a estrutura da unha, ela deve ter entre 1 milímetro e 1,5 milímetro. Então, não pode ficar muito grossa. Ok? Na pérola média, eu também molho bem o meu pincel. Eu limpo o corpo do pincel um pouco mais, tiro um pouco mais do excesso de líquido. Deito o pincel para o meu lado e pressiono 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre inclino o pincel para cima. Conto até 5 segundos, que é o tempo suficiente da pérola alisar, do líquido interagir 100% com o monômero. Tiro o excesso de monômero no papel toalha e eu pressiono no meio do círculo. Pressionei, limpo o pincel, sempre juntando as cerdas. Utilizando o corpo do pincel, eu venho espalhando o produto e alinhando ele dentro do círculo. A ponta do pincel eu uso apenas para desenhar as laterais, para que ele fique bem alinhado dentro do círculo e não suba em cima da linha. Certo? E a pérola pequena. Eu molho meu pincel, limpo um pouco mais as cerdas, inclino o pincel para o meu corpo e pressiono só a pontinha. 1, 2, 3. Inclino o pincel para cima, conto até 3 segundos, tiro o excesso de monômero, deposito dentro do círculo, limpo as cerdas do pincel. Como o produto é autonivelante, ele mesmo já vai espalhando dentro do círculo e eu só venho com o pincel terminando de ajustar ele, alinhando principalmente a superfície e sempre pressionando.
Quando é uma pérola bem pequena, minúscula, principalmente naqueles momentos que faltou um pouco de produto na região da cutícula. Eu vou molhar o meu pincel, eu limpo bem as cerdas, tiro todo o excesso de monômero, só com a pontinha do pincel, eu pego uma bolinha bem pequena do acrílico, vejam, ele não está escorrendo, ficou uma pérola bem pequenininha na pontinha, limpo bem, tiro bem excesso de monômero e deposito aqui, que no caso é naquela região quando falta aquela quantidade mínima de produto. E eu termino a moldagem sempre deixando bem alinhada dentro do círculo. Vocês podem observar que eu estou sempre alinhando o produto aqui dentro da planilha, dentro do círculo, e limpando o meu pincel. Olha, um pincel de cerdas naturais, o pelo, existe a medula, que é uma parte oca dentro do pelo. Então, além do monômero ele ficar, né, o líquido ficar por fora do pelo, ele também entra dentro do pelo. E por mais que eu limpe o pincel, ele continua soltando o líquido de dentro para fora. Isso faz com que o acrílico não grude nas cerdas e o pincel esteja sempre úmido. Por isso que eu vou sempre tirando o excesso, porque continua saindo o monômero, continua saindo líquido de dentro para fora. E por isso que é tão importante trabalhar com um pincel de cerdas naturais e não um pincel de cerda sintética, porque a cerda sintética, conforme vocês vão realizando a limpeza, o líquido vai sair 100% e o produto começa a endurecer e grudar nas cerdas. Outro ponto importante que eu quero que vocês observem é a forma que eu trabalho com o acrílico. Sempre que eu crio a pérola, no momento de espalhar o produto, vocês podem observar que eu pressiono, eu limpo meu pincel, e para que eu movimente o produto, eu trabalho com o corpo do pincel e não a ponta. E eu vou pressionando e empurrando, com o corpo do pincel apenas. Eu utilizo a ponta do meu pincel apenas para alinhar as laterais, que no caso é quando eu estou alinhando as paredes laterais e a área da cutícula. Então, para movimentar o produto, é sempre o corpo do pincel. Se vocês utilizarem a ponta do pincel para poder espalhar o produto, vai criar vários buracos. Se eu trabalhar dessa forma, além de ir depositando líquido dentro do monômero e ficar muito molhado, eu vou criar buracos no produto. Então, vocês não podem realizar dessa forma. É sempre com o corpo do pincel para que vocês consigam movimentar e realizar a estrutura correta. E não é pressa, é o jeito que vocês pressionam. Vocês não podem demorar muito, né, para poder espalhar o produto, senão ele ainda aumentar mais, mas vocês também não podem espalhar com muita pressa, senão fica um produto muito fino e a unha não vai ter a consistência correta, né, não vai ter a espessura correta. Porque como eu havia falado anteriormente para vocês, o produto, ele tem que ter esta espessura, porque o alongamento para a unha de salão, ele tem que ter entre 1 milímetro e 1,5 milímetro. Então, aqui está com 8 milímetros. Aqui, no caso, foi a ponta. Depois, no momento da moldagem, vocês vão aplicar
né, a segunda pérola, puxando para a primeira, e depois já vai alinhar, deixando 1 milímetro. Não tem a necessidade de criar uma unha extremamente grossa. Letícia, Oi, você deseja... Tudo bem? tudo. Tô Deu aqui para prestando entender atenção. bem? Deu. Nossa, eu estava aqui prestando atenção e estava impressionada mesmo, porque realmente tem que ter, né, uma delicadeza para fazer esse trabalho manual, né? Não é Tem. qualquer pessoa, não, eu mesma não tenho muita habilidade para fazer um trabalho tão minucioso, igual você mostrou a pérola menorzinha, né, para um cantinho, para um dedinho, tem que ter muito cuidado mesmo, né? É assim, ir treinando, né, igual você falou também, né? E praticando, que aí uma hora vocês estão fazendo já de olhos vendados, né? Essas pérolas. Sim, com certeza. Mas realmente é um trabalho bem minucioso, bem delicado. Mas quando as alunas elas praticam bastante, primeiramente na planilha, né, a repetição é o que traz a perfeição. Então, quanto mais elas realizarem este treino de, primeiramente, criar a pérola perfeita, elas identificarem a proporção para cada unha, elas conseguem desenvolver bem rápido também. As minhas alunas nos cursos presenciais, elas até relatam que é terapia essa parte do curso, ali criar, né, várias pérolas, porque realmente requer bastante atenção, bastante foco, e é onde elas conseguem desenvolver bem. Nossa, muito legal. E a ideia da planilha realmente é ótima, ajuda muito, né? Porque às vezes a pessoa já vai direto treinando na unha mesmo, né? Chama uma amiga. E assim, realmente antes, essa preparação, esse treino antes pode ajudar muito, né? Sim, com certeza, porque tem todo um sentido nessa questão da pérola grande, a média e a pequena, que é a regra que elas vão utilizar no momento da moldagem, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui na planilha, ou até mesmo já diretamente no molde. Elas realizam a aplicação da pérola grande na ponta, a pérola média no meio da unha e a pequena na área da cutícula. Então, quando elas já conseguem criar a pérola no tamanho correto, na proporção correta, fica muito mais fácil delas realizarem a moldagem da unha, porque este é apenas um dos pontos do treinamento. Depois vem um outro ponto, que é o treinamento diretamente no molde, que elas necessitam visualizar, né, a unha antes de já realizar a aplicação na unha da cliente. Então, tem toda essa questão, né, da geometria que elas necessitam estudar antes mesmo da aplicação do alongamento. E aquilo que você falou também, né, de não colocar o produto em excesso para depois ter que lixar muito, tem todo esse detalhe, né? Você tentar, igual você falou, treinar as quantidades corretas para ter o mínimo possível, né, de desperdício, de excesso de lixamento, né, Sim, que pode causar descolamento. sim, porque além do tempo de trabalho, quanto mais controle de produto elas terem, mais rápido será. Opa, voltou. Quanto mais controle de produto, mais rápida será a aplicação e também a questão da economia, né, do produto, porque muitas vezes eu já cometi muito essa falha, hoje é o que eu passo muito para as minhas alunas. Nós não levamos em consideração os gastos que nós temos em cada cliente. O valor cheio, né, que nós recebemos por cliente, multiplicamos pela quantidade de clientes que nós atendemos no dia, mas nós esquecemos que, às vezes, uma pérola que eu desperdiço é um dinheiro que eu estou desperdiçando, assim como um molde que eu erro a aplicação, esse molde, pegando o valor cheio e multiplicando por unidades, ele tem um custo também. Então, muitas vezes, a maioria das profissionais trabalham, atendem muitos clientes mensalmente, mas elas, como eu posso dizer, elas não veem rendimento no dinheiro. Quando vê, elas estão trabalhando mais para reposição de produtos, mais para despesas do que realmente lucro.
E um dos erros está justamente nisso, no desperdício, né? Não saber qual é o custo realmente que elas estão tendo por cliente. E um dos primeiros passos para que elas tenham esse controle é o controle do produto, evitando o desperdício. Sim. E quem não conseguiu, né, Fernanda, imprimir ainda a sua tabelinha e tudo mais, né, pode, ao longo desses dias também, né, ir na gráfica, na copiadora, imprimir e depois treinar, né? Quem não conseguiu ainda imprimir, está só, né, observando, pode depois fazer essa experiência para fazer mesmo lá no seu espaço, né, na hora que tiver uma horinha livre e treinando. Achei muito bacana mesmo essas dicas. Sim, isso mesmo. Então, quem não conseguiu treinar, vai ficar disponível a planilha, lembrando que é necessário plastificar ela, deixar com o plástico. Aqui eu já removi, inclusive, as pérolas que eu fiz, olha, ela sai completamente. Então, essa planilha pode ser reutilizável, elas podem deixar guardada e utilizar sempre que for necessário. Então, para essa semana, eu até indico para as meninas que elas treinem bastante a pérola, com todas as cores de pó, o clear, que é o transparente, o cover cool pink, que é o rosa translúcido, o cover one e o white também, porque são produtos com pigmentações diferentes e muda bastante o controle do produto. Que semana que vem eu já vou passar outro treino para que elas entendam a geometria do alongamento antes da aplicação nas unhas, que facilita totalmente o trabalho no momento da aplicação. Porque antes de realizar o trabalho, eu falo que é como se nós fôssemos uma arquiteta da unha. Nós devemos analisar a unha da cliente e já imaginar como que será esta unha, né? Como que nós vamos realizar este alongamento na unha natural da cliente. Então, por isso que este treino no molde, antes da aplicação na unha, é tão importante. Porque quando a cliente chegar, eu vou analisar o leito gel dela, eu vou entender qual é o formato de unha que ela deseja, já para eu ter o desenho em mente da estrutura antes de realizar a aplicação. Então, facilita muito mais o trabalho, onde nós temos agilidade e uma unha de excelência também. Perfeito, Fernanda. As meninas, se alguém quiser também mandar uma mensagem, né, aí no chat, fazer alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade também. Sim, podem perguntar, tirar todas as dúvidas. As meninas estão aqui com a gente, a Poliana, a Rosângela, a Andréia, a Débora, a Carlinha também. Achei muito legal as dicas que você deu também sobre a questão de limpar o pincel, né, com monômero, que às vezes a gente pensa no nail cleanse, nail remover para tudo, né, mas não é. Não, Sim. é diferente, né, quando é gel, quando é acrílico, a gente tem que tomar cuidado. O gel, sim, o gel, o poligel, nós podemos limpar com o cleanse ou até mesmo o remover, porque são cerdas sintéticas, mas o pincel de acrílico, como é um pincel de cerdas naturais, a limpeza sempre com o monômero, porque até mesmo o pincel ele tem um custo um pouco alto, né? Um pincel de qualidade, uma profissional vai gastar uma média de, no mínimo, R$ 100 com um pincel de qualidade. E tem pincéis até de mais de R$ 1.000. Sim. E se gruda o produto no momento de limpar, se elas não limparem corretamente, perde completamente o pincel. Então, muitos profissionais, no começo, quando elas estão aprendendo, perdem muito pincel. Então, se perde muito pincel, perde muito dinheiro também. Então, é um ponto que realmente precisa de bastante atenção. É um investimento alto, né? Então, cuidar com muito carinho do pincel. Sim, com Limpar certeza. direitinho no final, não deixar nenhum resíduo de acrílico, né? Igual você falou. Exatamente. Só para finalizar, vou passar, inclusive, uma dica para as meninas, caso grude o acrílico no pincel. A O que Débora elas... até mandou mensagem aqui perguntando qual pincel você utilizou, você está utilizando aí agora, e também agradecendo a explicação excelente. Ai, que bom.
Fico feliz que gostou, Débora. É um pincel de Kolinsky, o número 8. Eu gosto bastante de trabalhar com o pincel número 8. Não é uma cerda tão grande, também não é pequena. A não ser que eu vá realizar uma estrutura muito grande, eu utilizo o número 9. É o Pro. É o Pro 9 da Jet. Isso. Nosso pincel da Harmony. A gente lá no site, infelizmente, no momento, a gente está sem esse pincel, que é o pincel maior, né? A gente está só com aquele menorzinho, que é para nail art. Aí, em breve, né, se Deus quiser, vai retornar, porque as meninas pedem muito também. Isso, o pequenininho é mais para fazer, né? Isso, é mais para fazer uma arte, fazer uma florzinha, algo mais delicado. Aí, esse maior mesmo, no momento, a gente está sem lá no nosso site. Mas em breve... Isso, a Débora está até falando que ela procurou e não achou. E é excelente mesmo, né? Pelo Kolinsky, que é a qualidade maravilhosa. É um investimento mesmo que dura, se você cuidar bem, dura muito. Sim, o meu eu tenho há mais de 4 anos. Nossa, é maravilhoso. Foi um dos meus primeiros pincéis. Então, o pincel realmente ele faz bastante diferença. Além do pincel, os produtos, né? Isso é muito bom as meninas terem bastante atenção, sempre investir em produtos de qualidade, porque faz total diferença. Eu vou virar a câmera agora para passar uma dica. Caso grude o pincel, acrílico no pincel, para elas não forçarem na retirada, o que elas podem realizar para tirar o acrílico. Então, por exemplo, finalizei o atendimento, finalizei a moldar um pedaço de acrílico grudado nas cerdas do pincel. Só um minutinho. Então, finalizei o atendimento e grudou acrílico no meu pincel. Eu venho com um pedaço de algodão, aquele monômero que restou no DAP, eu deposito nesse algodão, deixando ele bem umedecido. Eu enrolo o algodão na cerda do pincel e enrolo o papel alumínio. E deixo enrolado até a próxima aplicação, até a próxima cliente que eu for atender. Ele deitado, né, do lado, eu utilizo esses suportes de pincéis, então eu deixo ali no cantinho da minha mesa, aguardando até a próxima aplicação, né, que aí tem o tempo do lixamento, de realizar a cutilagem, a finalização, e eu deixo dessa forma até a próxima cliente chegar. Por quê? Como o monômero ele vai ficar aqui de molho e o alumínio vai ajudar a esquentar, esse acrílico que grudou, ele vai soltar completamente e não vou precisar forçar no momento da retiragem do produto. Muitas alunas já perguntaram, talvez as meninas tenham essa dúvida. Fer, eu não posso colocar a acetona, por exemplo? Pensem comigo, o pincel, né, de Kolinsky é uma cerda natural, assim como o nosso cabelo. É a mesma estrutura do fio do nosso cabelo. Imagina pegar o nosso cabelo e colocar de molho na acetona. Como que vai ficar? Vai estragar completamente. Então, acetona jamais. Sempre no Kolinsky para ficar bem hidratado. Legal, tô vendo aqui o comentário da Andréia. A melhor dica da vida, gratidão eterna. Acho que o dela já grudou. Tadinha. Sim, realmente muitas alunas perdem muito pincel, porque ali no momento do atendimento nós nem percebemos e acaba grudando. Sim. E lembrando que o pincel ele tem que ficar sempre guardado para baixo. Por isso que é tão importante, com a cerda para baixo e nunca para cima.
porque se ficar com a cerda para cima, escorre monômero e as cerdas abrem. Por isso que é tão importante guardar a tampinha do pincel, para tampar, né, o pincel no momento do final da aplicação, eu tampo o meu pincel e eu guardo com a cerda para baixo. Fer, o meu pincel, ele não veio, tampa, ou, sei lá, eu perdi a minha tampa. Vocês podem deixar deitado, né? Aqui nesses suportes de pincel, ou até mesmo uma dica bem fácil. Aqui tem a luminária, vocês colocam aqui na luminária, ele em pezinho, que ele vai ficar com a cerda para baixo e não vai dobrar também a ponta, né? Então, é uma dica bem útil para as profissionais. Sim, nossa, adoramos. Estou anotando tudo aqui. Depois vou postar lá nas redes sociais. Sim. Dar dica para as E meninas. conteúdo. Compartilhar, né, com as pessoas. Sim, sim, com certeza. Ai, bacana, gostando aqui da participação das meninas. Bom, fico muito feliz também. Essa da luminária foi ótima. Sim, é algo bem simples e que é uma dica muito útil, que realmente ajuda bastante. Sim, já vão utilizar aí, né? Sim. Está ótimo. Mais alguma dúvida, meninas? Fernanda? Mais alguma técnica, alguma dica aí para nós? Bom, hoje a tarefa, né, para a próxima aula é essa, elas treinarem bastante as pérolas, né, todos os tamanhos das pérolas que tem na planilha, com todas as cores dos polímeros, desde o transparente até o white, que é o branco, que é o mais pigmentado, e na próxima aula eu vou ensiná-las como elas vão realizar o treinamento diretamente no molde, já entendendo sobre a simetria e a geometria do alongamento. Legal, tá Okay? ótimo, Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigada pela Eu que aula de agradeço. hoje, foi maravilhosa. Obrigada aí pela atenção que você tem com a gente, né? Com as alunas. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Não vamos desistir, não. Vamos divulgar lá no grupo, participar, convocar essas meninas a participarem e compartilhar o link lá depois para quem perdeu hoje. Isso mesmo, Letícia. Então, meninas, treinem bastante. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, podem enviar no grupo, né, que nós vamos auxiliando. E na próxima aula nós vamos ter um conteúdo incrível também, e onde vocês vão desenvolver bastante a questão da aplicação do produto, já conseguindo um resultado de excelência, sem muito lixamento e diminuindo o tempo de atendimento também, que é uma das maiores dificuldades de todas as profissionais. Vai ser ótimo. Em breve a gente divulga lá no grupo. E vamos aguardando aí uma ótima semana a todas, né? Uma ótima semana para você, Fernanda, para as meninas que estão aqui presentes com a gente. Obrigada por tudo. Beijo, meninas. Até Boa breve. semana e bom trabalho a todas. Obrigada, até breve. Tudo de bom. Tchau, tchau, para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, meninas.